Ok. Então, para mim é uma felicidade muito grande, né? Nós estamos iniciando esse propósito, né? Propósito audacioso, né? E eu sei que nós vamos ser muito abençoados. Aí por isso assim que eu digo para vocês, é bom ligar o vídeo de vocês, porque aí eu não vejo ninguém, aí eu fico falando sozinho aqui. Aí fica difícil. Fica difícil. Amém. Mas agora sim, agora eu sinto que eu estou falando com alguém, entendeu? Agora eu parece que eu não estava falando com ninguém. Esse pessoal bonito não quer aparecer, né? Glória a Deus. Mas que bom, muito bom. E no nosso grupo de lá do Telegram, nós temos aproximadamente 40 pessoas aí que estão participando do propósito. Já é um bom número, né? É um bom número. Então, a nossa intenção hoje aqui é uma intenção de ministrar a palavra, né? Quero falar hoje um pouco sobre o jejum de Daniel. E eu sei que a maioria aqui vão fazer o jejum de Daniel, né? Serão 21 dias de propósito. E nós iremos tirar algumas dúvidas, discutirmos algumas coisas, e principalmente as dúvidas dos irmãos em relação à alimentação, né? Também estaremos dando algumas orientações em relação além das orientações em relação à alimentação, nós estaremos dando algumas orientações espirituais. Então, as lives, elas serão muito importantes, porque através delas vocês vão tirar dúvidas, né? E vocês vão, vamos dizer assim, ter um conhecimento melhor a respeito do jejum. Vamos orar, vamos fazer uma oração, agradecermos a Deus, e logo após a oração nós vamos iniciar aqui o nosso propósito a qual nós queremos, que é ministrar a palavra e tirar a dúvida de vocês. Então, oremos. Pai, nosso Deus, nós te damos graça. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede a estarmos aqui hoje diante da tua presença, Senhor, para aprendermos da tua palavra, aprendermos de ti, sem ti sabemos que não somos nada. Nós, Deus, nós queremos entrar nesse grande propósito de jejum, e nosso propósito é santificação e alguns propósitos nossos, e nós queremos aqui ser abençoados. Nos abençoa nessa live em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de saber aqui, bem rápido, quem já fez o jejum de Daniel? Quem já fez aí o jejum de Daniel? Por favor, fale aí. Quem já fez? Quem já fez os 21 dias de jejum de Daniel? Eu, pastor. A Maria. Quem mais? Eu. A irmã Maria já fez, né? Quem mais já fez? O jejum de Daniel, dos 21 dias. Só a irmã Maria? Tem mais alguém que está aqui na live que fez o jejum de Daniel? Nós fizemos, amor. A pastora, né? Pastor, Também. teve uma época que a igreja fez, só que na época o senhor fez o total e o parcial, né? Se o senhor se lembra Certo, direito. Aí eu fiz o certo. parcial, né? Que podia comer carne branca, uma refeição Aham. por dia. O de Daniel mesmo, que é só legume e fruta, eu nunca fiz, não. Essa é a primeira vez. Só no legume e na fruta Primeira mesmo. vez. Isso. Muito bom. Qual foi sua experiência, irmão William, sobre o jejum que você fez de 21 dias? Amém. Acho que a minha maior experiência não tem como, né, não ser, é o lado espiritual, né? Acredito assim que foi uma época que a igreja se aproximou muito de Deus e não foi diferente comigo, né? Então foi uma experiência muito boa, de muita aproximação com Deus, né? De muita aplicação e assim, foi uma experiência muito boa. Olhando para o lado espiritual, foi algo assim maravilhoso, extremamente poderoso mesmo. Amém. Obrigado. Irmã Maria, compartilhe conosco um pouco da sua experiência de 21 dias de jejum. Pai, Senhor, irmãos, é uma experiência assim como a gente está vendo lá, né? Que é realmente assim, uma coisa extraordinária de Deus para ti. Tu se sente
uma renovação assim sobrenatural. Sei que a gente sente, né? Vai sentir os abalos aí dos primeiros dias, mas aí depois vem o agir de Deus e gera na nossa vida. Amém. Alguém aqui já fez 2 dias de jejum, que está aqui direto? Alguém já fez 2 dias, 3 dias, sem comer? Eu já, pastor. Fiz 48 horas já. 48 horas, são 4 dias, não é isso? 2 Não, dias, né? 2 dias. Isso. Então fale para nós um pouco como é que foi como é que foi esse jejum, qual foi o propósito dele, se alcançou o propósito, o que aconteceu? Pastor, foi sobrenatural, né? Para mim era a primeira vez, né? Uhum. E foi grandioso. Mais uma vez, né? Deus tem me surpreendido, né? Tenho sim alcançado o meu propósito, né? O jejum para uma determinada situação, né? E Deus me honrou, graças a Deus. Então, a respeito deste jejum de 48 horas, ele é maravilhoso, né? Esse jejum de 21 dias de Daniel, eu ainda não fiz, né? Eu fiz igualmente a que o irmão William comentou, né? Junto com a igreja. Foi um jejum coletivo, a qual o senhor liberou algumas carnes brancas, né? E alguma refeição durante o dia, né? Devido nós ainda estar iniciando naquela época, mas hoje eu já estamos bem maduro e eu quero fazer esse jejum de 21 dias ao extremo, né? Algo que eu nunca fiz, né? Algo que eu nunca experimentei. E eu já tenho fé e convicção que eu vou conseguir. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bênção, né? É bom ouvir os irmãos dando aí alguns testemunhos. Mais alguém quer falar alguma experiência que você teve com jejum? Seja o jejum de 24 horas. Irmão Leandro fez a primeira vez aí o de 24 horas aqui na igreja, lógico, né? Mais alguém quer compartilhar a sua experiência com jejum? Jejum de 24 horas, de 48 horas, de períodos mais longos de tempo. Se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. Tivemos aí o jejum de 24 horas, né? Domingo retrasado. Se alguém quiser compartilhar, falar da sua experiência com esse jejum, fique à vontade. É importante, né, a gente compartilhar e é extraordinário, né, irmão? O jejum de 24, qualquer jejum, principalmente aquele que a gente sente mesmo, né, na alma da gente, ele é de suma importância, né? Suma importância mesmo. Amém. Bom, nós vamos entrar num propósito de jejum, serão 21 dias de jejum, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês bem rapidinho. Então, nós vamos ver que nós vamos fazer 21 dias de jejum, né? Vocês podem até botar o celular de vocês, como eu digo, deitado, que eu digo assim, diferente, né? Mas vamos explicar algumas coisas aqui importantes para nós, né? Estaremos fazendo 21 dias de propósito, tá, irmão? Então, serão 21 dias de propósito, né? Estaremos fazendo. Esses 21 dias de jejum, com certeza serão dias extraordinários, né? Para todos nós. E eu sei, nesses 21 dias, eu vou botar de jejum mesmo aqui, tá? 21 dias de jejum. Ok? Nós estaremos iniciando no dia 3, né? 3 de segunda-feira. No dia 3 de junho. Tá? Estaremos iniciando no dia 3 de junho.
É muito importante, né, gente? E nós vamos estar... Início, né? Dia 3 de junho. E o término, né? O final, né? Nós vamos terminar no dia... Nesse caso aqui, são 21 dias, né? Vamos terminar no dia 24, né? 24 de junho, né? Isso aqui é os dias que nós vamos estar em propósito com Deus. Serão aí, no caso, 21 dias em propósito. Bom, aqui nós teremos, né, aqui dois tipos de jejum, né? Nós vamos ter o jejum de Daniel, tá? Vamos ter o jejum de Daniel. Só ver aqui rapidinho. 80. Vamos ter aqui o jejum de Daniel, né? Jejum de Daniel. E nós vamos ter também o jejum... o jejum integral. Só com água. Né? O jejum só com água. Serão 21 dias. E nós vamos estar explicando essas duas formas que nós vamos usar de jejum. Né? Vamos estar explicando aqui sobre o jejum integral, né? Essa questão aqui, o jejum integral, nós vamos estar explicando para os irmãos como é que vai funcionar o jejum integral. Né? E nós vamos também estar explicando para os irmãos, né, sobre, no caso, sobre o jejum de Daniel. Né? Está explicando sobre o jejum de Daniel. Então, é muito importante que nós vamos estar fazendo, né? Muito importante mesmo, que nós vamos estar fazendo aqui no caso. Tirando as dúvidas, explicando para os irmãos e mostrando o quanto isso é importante. Pastor, vai ter outros tipos de jejum? Não. Nós vamos fazer o jejum de Daniel ou o jejum integral. Tá? Eu posso fazer um jejum... Deixa eu botar aqui, pode alguém... eu posso fazer o jejum, por exemplo, com apenas jejum integral, com apenas uma refeição diária. Isso aqui é para os irmãos que trabalham já com, né, já tem um trabalho mais pesado, como um pedreiro, uma pessoa assim. Então, você pode fazer esse jejum com apenas uma refeição durante o dia. Né? Pode ser à noite. Então, você vai escolher apenas uma refeição. Para aqueles que já têm dificuldade. Mas eu acredito que nós vamos trabalhar mesmo. Eu vou trabalhar com esses dois tipos de jejum. Ok? Que é o jejum de Daniel, né? Um minuto. Que é aqui o jejum de Daniel. Só um minuto, gente. Tá.
o jejum de Daniel, né? E o jejum integral, né? Que é só com água. Então, nós temos 2 pessoas já que se prontificaram a fazer esse jejum integral só com água durante os 21 dias. E a maioria dos irmãos vão trabalhar a questão do jejum de Daniel, tá bom? E hoje eu quero falar um pouco sobre a importância do jejum de Daniel, à luz da Bíblia. Depois que nós falarmos sobre isso, eu vou falar um pouco sobre o jejum de Daniel, aí nós vamos falar sobre como vai funcionar isso. Como vai funcionar. Então, nós temos que olhar primeiro para a Bíblia, né? Primeiro temos que olhar primeiro para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós vamos aqui, deixa eu só pegar aqui a minha Bíblia, rapidamente. Só um minuto, tá, gente? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Só abrir aqui a minha Bíblia, só um minuto. Se você tiver Bíblia aí, abra a sua Bíblia para Daniel capítulo 1. Se não, acompanhe aqui mesmo no... Vou compartilhar com vocês. Vocês podem acompanhar por aqui, tá bom? Um minuto que eu estou abrindo aqui já. Então, vamos lá. Ok. Ok. Apareceu a Bíblia aí? Vamos lá, para o livro de Daniel, né? Apareceu a Bíblia para vocês aí, gente? No meu está aparecendo, que eu estou acompanhando aqui no meu celular, mas eu quero saber se apareceu para vocês. Amém, pastor, apareceu. Ah, obrigado. Rapaz, aqui não apareceu não. Vai já aparecer. Não é porque ele está escolhendo o livro. Daniel capítulo 1. Tá? Agora apareceu, sim. Daniel capítulo 1. Bom, então nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos olhar o que a Bíblia fala a respeito desse jejum, para depois nós podermos ver o que realmente era esse jejum e depois percebermos como é que nós podemos fazer e quais os benefícios que ele traz. Tá ok? Então diz assim, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos, ou seja, nas mãos de Nabucodonosor, né? Deus entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa de seu tesouro do seu Deus. Então, o que acontece? O Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, e ninguém entrava, ninguém saía, de modo que o povo foi se entregando, né? Uma hora que senão eu morrer de fome. E a Bíblia diz que ele destruiu Jerusalém e levou, né, os utensílios da casa de Deus, utensílio de ouro, utensílio sagrado, levou para a casa do tesouro do seu Deus na Babilônia. Então, o que acontece? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes. Então, nós vamos ver aqui que o rei Nabucodonosor pediu a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que levasse algum dos filhos de Israel da linhagem real, ou seja, dos príncipes. Então, quando ele levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego para a Babilônia, eles não eram qualquer um. Eles faziam parte da linhagem do rei.
Por isso que aqui está dizendo que eles faziam parte da linhagem real, né? Então, eles eram, vamos dizer, príncipes, né? Da linhagem real e dos príncipes. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então, outra coisa importante que nós vemos aqui, que esses jovens que foram levados para a Babilônia eram jovens cultos, inteligentes, né? Instruídos, a Bíblia diz aqui, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento. Então, eram pessoas habilidosas, que tinham muito conhecimento da época, né? Muito importante. Não vou me ater a isso, vamos em frente. O rei, agora o que eu quero que vocês observem aqui? O que diz aqui, ó? Que o rei, né, determinou a porção diária, ou seja, o rei determinou a comida diária daqueles jovens. O próprio rei determinou, ou seja, o rei com certeza tinha lá sua nutricionista ou seu nutricionista, e da comida que... diz aqui, ó, o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que o rei bebia. Ou seja, então, a mesma comida que o rei comia, essa seria a alimentação de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo vinho, a mesma bebida que o rei bebia, era com essa bebida que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego seriam alimentados. Ou seja, era uma comida de excelência. Agora, observem o que diz aqui, ó. Eu vou repetir o versículo. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Quanto tempo era, gente, que tinha que se manter ali, aquela comida? Me digam aí. 3 anos. 3 anos. Então, o tempo, observem bem, o tempo que eles tinham que passar comendo da comida do rei e passando pelo treinamento, porque eles iam passar pelo treinamento, importante, eu vou falar sobre isso aqui já já, eles iam passar pelo treinamento para aprender a cultura, já estou falando, né? Aprender a cultura babilônica. O que o rei queria? Tirar toda a cultura judaica da mente, da cabeça daqueles jovens, toda a cultura judaica, e implementar neles a cultura babilônica. Ou seja, eles iam passar por uma mudança de mentalidade. Começando pela comida, pela cultura babilônica, né? Pela ciência babilônica, pela sabedoria babilônica. Então, tudo que de conhecimento, de ciência, de sabedoria, tudo que você imagina de Babilônia, durante esses 3 meses, eles seriam, 3 anos, eles passariam por um processo de mudança, de tirar deles a cultura judaica, que eles tinham dentro deles, a cultura bíblica de Deus, e o rei queria implementar neles a cultura babilônica. O politeísmo, né? A ciência, tudo babilônico, na mente, na mentalidade daqueles jovens. E o que nós vemos aí? Que o período de tempo que eles passariam, né? O período de tempo que eles passariam fazendo isso, era um período de tempo de 3 anos. Era um período de tempo de 3 anos. Isso me chama a atenção. Por que isso nos chama a atenção? Porque esse período de tempo de 3 anos foi o período de tempo que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram
se alimentando de legumes e frutas. Nós vamos ver aqui para frente. Por quê? O rei foi muito claro que assim fossem mantidos por 3 anos, que comessem da comida do rei, bebessem do vinho do rei, durante 3 anos. Então, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os jovens que estavam ali. É lógico que existiam outros jovens, mas esses jovens aqui, no versículo 7 diz: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abdenego. E Daniel, agora olha só, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção ou com a comida do rei. Ou seja, Daniel, não sei, a Bíblia não diz se ele era o mais maduro, o mais velho em idade, mas segundo a história, aqueles jovens ali tinham de 15 a 17 anos de idade naquela época, estavam adolescentes, saindo da adolescência, indo para a juventude. Esses jovens, e Daniel liderou eles. Daniel colocou um propósito no coração, de não comer a comida do rei, e nem beber da sua bebida. Por quê? Primeiro, eles eram judeus. O judeu não come qualquer comida. Segundo, a comida que vinha para a mesa do rei, ela passava por um processo de sacrifícios aos deuses da Babilônia, né? Elas passavam por uma espécie de oferenda. Então, assim como nós, cristãos hoje, quando vamos nos alimentar, pelo menos eu acredito que vocês fazem isso, eu faço. Eu acredito que todo cristão deve fazer isso. Quando vai comer, né? Ora a Deus, oferece a Deus aquele alimento, pede que Deus santifique aquela comida. Então não era diferente com Nabucodonosor. Só que o que acontecia? Aquela comida, ela era oferecida aos deuses babilônicos. Então havia aí o quê? Um politeísmo. Havia aí uma idolatria. Não é verdade? Então o que Daniel propôs no coração? Olha, nós não vamos comer essa comida e nem tomar do vinho. Nós não podemos fazer isso. Nem com o vinho que ele bebia. Portanto, Daniel pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E Daniel disse ao chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel. Então, Daniel, né, chegou com o chefe dos eunucos e disse: olha, nós não queremos comer dessa comida do rei. E nem queremos tomar do vinho dele. E o que o chefe do eunuco disse? Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele ia ver os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, qual era o medo do chefe dos eunucos? Era quando o rei chamasse os jovens para se apresentarem diante do rei, o rei percebesse que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego estivessem mais magros, mais, vamos dizer assim, com a sua aparência descaída, o seu rosto descaído, o semblante descaído ou caído, e o rei perguntasse do chefe dos eunucos o que estava acontecendo com aqueles jovens. Ele ficou com medo de o rei mandar matar ele. Então, o que Daniel disse para ele, então? O que Daniel falou? Então, disse Daniel ao despenseiro:
a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias e Misael e Azarias. Ele disse, olha, experimenta, eu te peço, os teus servos 10 dias, olha só, vocês lembram que a determinação para comer da comida do rei era 3 anos. 3 anos dá aproximadamente o quê? 1000 dias, né? Mais de 1000 dias. Mais de 1000 dias. Dá 100, dá 1000, 1020 e poucos dias. Então, eles iam comer da comida do rei por mais de 1000 dias. Então, como Daniel decidiu não se contaminar durante esses 3 anos, não comer da comida do rei, o que ele falou para a pessoa que era responsável por eles? Olha, experimenta por 10 dias só. 10 dias. E que nesses 10 dias nos deem legumes a comer e água a beber. Então, Daniel pediu que durante esses 10 dias eles fizessem uma experiência. Uma experiência. E que depois desses 10 dias, olha o que ele diz aqui, então se examine diante de ti a nossa aparência. Então, o que ele está dizendo? Depois dos 10 dias, tu olha a nossa aparência. E a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, o que ele disse? Olha, depois de 10 dias, você faça um exame. Olhe para a nossa aparência, que vamos comer legumes e tomar só água, e olhe para a aparência dos jovens que vão comer das iguarias do rei. E conforme tu vires, procederás para com teus servos. Em outras palavras, está dizendo, olha, se a nossa aparência estiver ruim, pior do que a dos jovens que comem da comida do rei, então nós vamos ter que comer da comida do rei. Mas se a nossa aparência estiver melhor, deixa que nós continue o nosso propósito. Na verdade, irmãos, Daniel ali, escute bem, Daniel ali estava iniciando um propósito de jejum, que nós chamamos o jejum parcial. Então, Daniel estava iniciando ali um propósito de jejum por 3 anos. Por 3 anos. Mas vamos ver o que acontece. Versículo 14. Então, ele consentiu, né? Então, aquele homem lá consentiu que eles, durante 10 dias, fizessem uma experiência só com águas e legumes. E o experimentou por 10 dias. Então, eles foram lá no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º, só tomando água e comendo legumes. Aí o que acontece? Ao fim dos 10 dias, glória a Deus, glória a Deus, apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Eu não vou me ater a este assunto, porque eles estavam mais gordos, porque isso e aquilo. Não, mas isso tem uma explicação, tá bom? Mas nós não vamos nos ater a isso. Vou deixar para uma próxima oportunidade. O que eu quero falar mais aqui, o propósito, é mostrar para vocês como foi o jejum de Daniel. Tá? Então, ao fim dos 10 dias, eles apareceram com os semblantes melhores, estavam mais gordos, de carne, do que todos os jovens que comeram das iguarias do rei. Olha o que aconteceu. Então, terminou os 10 dias, o semblante deles estava mais bonito, eu creio que a pele, né, deles estava mais jovial, a pele deles estava mais hidratada, né, a pele deles, o rosto estava mais perfeito do que daqueles outros que comiam da iguaria do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que eles deviam beber e lhes dava legumes. Acabou. Experimentaram 10 dias, deu certo, então vamos continuar o processo dos 3 anos. Então, muitas vezes,
nós olhamos para a história que Sadraque, Mesaque e Abednego passearam dentro da fornalha de fogo. É verdade. Eles andaram, Deus mandou um anjo lá dentro com eles. É verdade que o cabelo deles não tosqueou, não chamuscou, aliás. É verdade que o cabelo deles não pegou fogo, não queimou. É verdade que a roupa deles não queimou. As sandálias, o corpo deles não queimou, enquanto que os soldados que jogaram eles na fornalha morreram só por chegar próximo da fornalha. Morreram, diz a Bíblia. E eles, pelo contrário, passearam dentro da fornalha. Mas só que, aonde que estava o segredo? Estava no jejum de mais de 1000 dias. Estava no jejum de mais de 1000 dias. No jejum de 3 anos. De forma que a graça de Deus se manifestou tão grande na vida deles, tão poderosa, tão extraordinária, que eles não tinham medo de entrar dentro da fornalha de fogo. Não tiveram medo. De maneira que Deus estava com eles. Então, muita gente olha só para a fornalha, mas não olha o que eles fizeram antes da fornalha. O jejum preparou eles para andar dentro da fornalha. Nós olhamos só para a cova dos leões, que Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões para não comerem Daniel. Mas nós não olhamos para os 3 anos que ele passou em jejum, em preparação, orando 3 vezes ao dia, pela tarde, pela meio-dia, pela tarde, pela manhã e pela meio-dia. Essa era a ordem da oração de Daniel. Nós olhamos para a cova. Nós olhamos para a cova dos leões. Mas não olhamos para o preparo que eles tiveram, o sacrifício que eles fizeram, o propósito que eles fizeram. E foi um grande propósito. Não foi qualquer propósito. Deus fechou a boca dos leões. Os leões não comeram Daniel, é verdade, nós sabemos da história. Enquanto o rei Dario, a Bíblia diz, chegou lá pela manhã e perguntou: Daniel, o teu Deus te livrou da boca dos leões? E Daniel gritou: sim, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões e mandou jogar os seus inimigos, os inimigos de Daniel, aqueles que conspiraram contra Daniel. E a história diz que eles não conseguiram chegar embaixo, porque os leões apararam eles e estraçalharam eles. Aí você vê o poder que tem o jejum. Então não é simplesmente entrar na cova, é o que te prepara para a cova dos leões. Não é simplesmente andar na fornalha, é o que te prepara para andar na fornalha. Né? Então o que nós vemos aqui? Que depois dos 10 dias, eles continuaram o propósito de jejum. Continuaram. Então, muitas vezes, nós queremos ver coisas grandes, mas não queremos fazer o grande sacrifício. Nós queremos experimentar o sobrenatural de Deus, mas não queremos fazer coisas sobrenaturais. Nós queremos a facilidade. Tem muitas pessoas que não vão jejuar porque eles já estão sentindo a dor, né? É uma dor antecipada, nem começou ainda, eles já estão sentindo dor. Mas eles querem as bênçãos, eles querem andar na fornalha de fogo.
Eles querem entrar na cova dos leões e os leões fecharem a boca. Não vai acontecer assim. Tem que haver propósito. Tem que haver sacrifício. Eu não sei quais são os leões que, de alguma maneira, estão desafiando você. Não sei qual é a fornalha que, de alguma maneira, está desafiando você. Mas de uma coisa eu sei. Se você entrar em propósito com Deus, com certeza, a boca dos leões serão fechadas. Pode ter certeza. O que nós vemos aqui? Daniel era jovem, muito jovem, um adolescente com seus amigos, e eles passam agora a realizar esse propósito. Eles estavam se preparando para o que viria. Eles estavam se preparando para o que viria. Agora, você imagina 3 anos tomando água, né? E comendo legumes? Não é verdade? Então, o que nós vemos aqui? Propósito. Propósito. E aí a pergunta é, e qual era o propósito de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Honrar a Deus naquele país. A prova é tanta que eles honraram a Deus, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha de fogo, o que Nabucodonosor falou? Pode ler na Bíblia. Ele disse, não se adorará outro Deus, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão mudando a história de uma nação. Eles estão mudando a história de uma nação com esse jejum. Estão mudando a história de uma nação. O nome de Deus está sendo engrandecido na Babilônia através da vida desses jovens. Através da vida desses jovens. A história da Babilônia está passando por um processo de mudança. Eu tenho certeza que naquele dia muitas pessoas passaram a acreditar no Deus de Israel, pelo que eles viram. Quantos e quantos passaram a acreditar no Deus de Israel pelo que eles viram ali, os 3 jovens andando na fornalha de fogo? Esse era o propósito deles. Então, o jejum que você vai fazer, não sei se vai dar tempo, vai falar aqui hoje, eu quero tirar uma parte para falar só de propósito de jejum. Você deve ter propósito. Você não pode entrar nesse jejum sem propósito. Você precisa ter propósito. Pode ser 2, pode ser 3, não sei. Tem os propósitos, eu posso chamar os propósitos maiores. Existem propósitos que resolvem todos os outros problemas, né? Então você tem que focar no propósito. Você deve ter essa consciência. É necessário ter propósito. Sejam eles espirituais, sejam eles materiais. Mas você precisa, durante o jejum de Daniel, você precisa ter propósito. Não entre nesse jejum sem ter propósito. É necessário. Por quê? Porque você vai escrever no papel os seus propósitos. Você vai estar orando durante 21 dias pelo seu propósito. E nós vamos ter uma técnica de fé que eu vou ensinar para vocês, chamado Cinema da Fé. Onde nós vamos ensinar vocês verem, aliás, enxergarem, criarem, fazer com que aquilo que vocês querem passe a existir através da fé. Por isso que nós vamos chamar de Cinema da Fé. Porque você vai passar a assistir todos os dias, pela fé, acontecendo aquilo que você vai pôr como propósito. Todos os dias. Você vai colocar isso em prática na sua vida. Então, uma das primeiras coisas que você tem que ter
é propósito. Então, quais são os meus propósitos nesse jejum? Né? Quais são os meus propósitos nesse jejum? O que é que eu quero? Existe o propósito coletivo da igreja, né, que nós vamos estar orando pelo terreno da igreja, nós vamos estar orando por avivamento na igreja, da IZL, vocês vão estar orando pelos seus líderes de L, seu líder de L, pelo seu pastor, mas o seu propósito, família, relacionamento conjugal, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, um melhor emprego, por um salário que você deseja, uma conquista que você está esperando e ainda não chegou na sua vida, uma esposa, um esposo, né, aí para os jovens, né? Qual é o teu propósito? Né? Qual é o teu propósito? Abrir um negócio próprio, alavancar suas vendas, alavancar os seus negócios, né? Nós vamos estar falando sobre isso, e nós vamos dar algumas coisas importantes para os irmãos, para que você bote em prática para alavancar os seus negócios, ou quem não tem, quer abrir algo, um negócio próprio, nós vamos estar falando sobre isso, né? Como nós vamos viver uma vida em abundância, vamos fazer uma live sobre isso, viver uma vida em abundância, porque o propósito de Deus é que você vive uma vida em abundância, não uma vida de miséria. Então, a miséria vai ter que sair da sua vida. Esse demônio que põe miséria na sua vida, ele vai ter que sair da sua vida nesses 21 dias. Então, propósito, você tem que ter propósito. E você vai escrever em uma folha branca o seu propósito, ou os seus propósitos. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles jejuaram com propósito. Eles não fizeram jejum sem propósito. Bom? Se você tiver perguntas, irmãos, você anote a pergunta, que daqui a pouco eu vou dar oportunidade para os irmãos fazerem perguntas, tá bom? Então, o que acontece aqui? Né? É isso que eu quero. Talvez muitos de vocês não sabiam quanto tempo Daniel jejuou. Muita gente pensa que ele jejuou só 10 dias. Não. Foram 3 anos. Foram 3 anos de propósito. Mas eles entraram no sobrenatural de Deus. Vamos ver aqui o que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego depois dos 3 anos de jejum. O que Deus fez com eles? Primeiro que nós vimos aqui que o jejum, ele renova a aparência da pessoa, né? Nós não vamos falar disso hoje, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, nós vamos falar o que o jejum faz no nosso corpo. No nosso corpo. O que o jejum faz no nosso corpo? O que o jejum faz na nossa mente? Né? Na próxima oportunidade nós vamos falar disso. Então hoje nós vamos falar de algo importante. O que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego depois dos 3 anos de jejum? Vamos ver aqui no versículo 17. Olha o que diz aqui. Irmão William, leia para nós aí, por favor. A boca já está secando. Amém. Todo mundo ouvindo, amém? Ok, estamos ouvindo. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então, vocês percebem aqui o que aconteceu? Depois do jejum, né? Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras. Eu estava estudando, porque assim, irmão, eu sempre gostei muito de jejuar, eu jejum, ter um pouquinho, talvez de 100%, 10% de conhecimento sobre jejum. Mas eu nunca tinha estudado o jejum, o que o jejum faz com o nosso corpo, com a nossa mente. Eu estava vendo, né? Eu estava vendo uma palestra, e a pessoa dizia lá, né, eu até mandei para vocês o vídeo, acho que foi nesse próprio mesmo vídeo, ele diz que quando a gente se alimenta,
o sangue vem e se acumula no estômago, né? Para ele trabalhar aqui. Quando você jejuma, o sangue vai para onde? Para o cérebro e ativa as faculdades criativas da mente. E você se torna uma pessoa mais sábia, mais inteligente, mais criativa. Isso é ciência. Estou nem falando de Bíblia ainda. Isso é ciência. Né? Então, eu não sabia que os... Como é que dá o nome? Os filósofos gregos, para que eles tivessem mais inteligência, eles jejuavam. Eu não sabia, eu descobri isso agora, recente. E tinha alguns filósofos que eles... os seus discípulos, quando ele ia dar aula, tinham que estar em jejum. Interessante, né? Agora, olha o que a Bíblia diz, que depois desse jejum, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Isso depois do jejum. Se tiver algum burrão por aí, né? Começa a jejuar. Ah, eu não aprendo nada. Ah, eu não eu não consigo gravar nada. Para de comer demais. Começa a jejuar, né? Começa a fazer jejum. Então, olha o que acontece. A esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. O que Deus deu para Daniel? O dom de revelação. O dom de revelação. Irmão, é muito forte isso. Os crentes ainda não descobriram o poder do jejum. Enquanto os macumbeiros jejuam, os feiticeiros jejuam, os crentes só comem. 99% dos crentes só quer saber de comer, não quer saber de jejuar. Olha os benefícios. Vejam os benefícios que o jejum de Daniel trouxe. Conhecimento, inteligência, abriu a inteligência dos homens, né? Todas as letras, sabedoria. E Deus também deu para Daniel o entendimento em toda a visão e sonhos, dom de revelação. Isso é muito forte. Isso é muito forte, né? Agora, olha o que diz aqui. Olha aqui, olha o que mais acontece. Ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. Então chegou o dia, terminou os 3 anos. Todos os jovens agora vão comparecer. Olhem só o que vai acontecer. Olhem só o que vai acontecer. No fim dos 3 anos de jejum, do treinamento de 3 anos, foram levar os jovens diante do rei. O que acontece? O rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Não se achou ninguém mais inteligente, mais sábio do que esses 4 jovens que jejuaram. Qual foi a posição deles? Ficar diante do rei. Você imagina isso? Olha o cargo que eles tiveram. Olha o cargo que eles alcançaram. Assistir diante do rei. É muito forte, meu irmão. Olha os benefícios que o jejum está trazendo para esses jovens. Tem mais. Agora, olha só o que acontece depois do jejum. Em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos, astrólogos que haviam no seu reino. Hã?
10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. O que vocês me dizem? Isso aqui, irmãos, são benefícios de jejum. Não é só o teu espiritual que vai ser restaurado, abençoado. O teu físico e a tua mente. Incrível, incrível. Mexe com espírito, alma, que é a mente e corpo. Jejum mexe com espírito, alma e corpo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Santifique espírito, alma e corpo. Como é que santifica espírito, alma e corpo? Jejum. Em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que rei lhes perguntou. Então o rei ia perguntando dos outros e perguntava deles. Eles eram mais sábios, mais inteligentes, 10 vezes mais doutos, sábios, que todos os magos e astrólogos, cientistas, aqui é cientistas, magos, eram feiticeiros, astrólogos, cientistas da época, que havia em todo o seu reino. Ninguém era mais sábio e inteligente do que eles. Ninguém. Então, é muito forte, meu irmão, o que acontece aqui. É muito forte o que acontece aqui. Então, esse aqui, Daniel, está fazendo esse jejum ainda jovem. Ainda jovem. E é muito poderoso, muito extraordinário, esse jejum de Daniel. O que ele traz, o que ele manifesta, para nós, o poder que ele tem restaurador no espírito, na alma, mente e no corpo. Porque ele estava mais inteligente, mais sábio, A aparência estava mais bonita, corpo, Aparência é corpo. Inteligente, mente, Cérebro. E no espírito, porque Deus deu dons para eles. Deu dons para eles. Então, isso aqui são os benefícios que nós podemos encontrar sobre o jejum de Daniel. Os benefícios extraordinários. Então, daqui a pouco eu quero falar na segunda parte, quando Daniel já estava velho, ele já de idade, ele fez esse mesmo jejum. Nós vamos lá ver o propósito. Mas eu quero aqui abrir espaço para vocês, tá? Quero abrir espaço para vocês agora. E para nós discutirmos um pouco aqui, todos nós juntos, o que você entendeu sobre o jejum de Daniel relacionado a água e legumes, E a irmã Leiliane pedi até para ela fazer para nós. Ela está se formando em nutrição, para ela fazer preparado. Ela vai dar para depois, eu vou pedir para ela falar aqui, Nós vamos ter alguns cardápios, para vocês, o que vocês vão comprar para comerem durante o jejum. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, sobre a parte da alimentação, o que pode, o que deve e o que não deve, tá bom? Mas eu quero aqui dar oportunidade para vocês, o que vocês compreenderam, o que vocês entenderam, e também fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas sobre o jejum de Daniel, Fiquem à vontade. Não vamos perder tempo não, tá, irmão? Vamos entrando, vamos perguntando, fale, o que você entendeu, é bom os irmãos compartilharem, porque eu vou entender que eu expliquei bem, ou não expliquei bem. Se vocês ficarem calados, eu vou achar que eu não expliquei nada, que vocês não entenderam nada. Então, fiquem à vontade. Quem quiser ser o primeiro, fique à vontade. Amém, glória a Deus. Todo mundo ouvindo, né? Amém. Assim, pastor, eu acredito muito que essa ideia
Amém. Essa ideia de quando Daniel, né, iniciou esse jejum, justamente para não se contaminar, né, com as iguarias do rei, daquela cultura. Eu acredito que isso vale muito para a gente hoje, né, porque hoje, querendo ou não, a gente não tivesse cuidado, a gente se contamina muito com as iguarias do mundo hoje, né? Eu não sei se nesse jejum vai também estar incluída a da mídia, né? Porque a mídia, para mim, é a porta de entrada de muitas iguarias, né? De muitas contaminações para nossa mente. Então, assim, acho que é uma grande oportunidade, né? Da mesma forma como o Daniel teve com seus amigos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, essa oportunidade de nós nos purificarmos, né? Não só espiritualmente, né? Que claro que é o nosso grande desejo, mas também fisiologicamente, né? Porque o jejum ele tem esse poder, né? De nos trazer essa purificação, de nos trazer essa melhora no nosso corpo. Então, assim, eu acredito muito nisso, que Deus vai abrir porta para a nossa igreja, nós vamos entrar num novo, é, uma nova visão, um novo momento, né, na nossa igreja, espiritualmente falando. Mas acredito também que bênçãos materiais, né, na nossa vida profissional, é nessa passagem que Daniel ele ficou rico em inteligência, em sabedoria. Isso é muito importante para a gente, né? Depois a gente vai ver que todos os reis que passaram com o Daniel ali, né? Com o Daniel ficou ao lado deles, né? Dando assistência, estando do lado deles. Então, assim, de fato, Daniel era um homem muito inteligente e que, de alguma forma, ele representava o Deus de Israel ali, né? Ele tinha um respeito por todos os reis. E, de alguma forma, ele demonstrava, ele representava o Deus de Israel e, ao mesmo tempo, engrandecer o nosso Deus, né? Então, acho que isso é muito É. importante para nós. Amém. Amém. Mais alguém? Quem é o próximo? Quer falar? Fique à vontade, irmão. O que você entendeu? Se tiver alguma dúvida, também já pergunta. Daqui a pouco eu Pastor, vou falar. só uma dúvida, pastor. Nesse jejum de Daniel, é só alimentação ou vai entrar o jejum da mídia também? Vai entrar o jejum da mídia, né? Vai entrar o jejum da mídia. A mídia é relacionada à TV, né? Redes sociais. Eu acho que o único que a gente não pode. Quem trabalha com WhatsApp, né? Não pode. Trabalha com quem trabalha, né? Quem trabalha com WhatsApp, né? Mas as demais, Facebook, se você não tem o teu trabalho, não precisa de WhatsApp, então tire o WhatsApp. Feche todos os grupos que mandam mensagem, silencie por 21 dias. Então nós vamos falar daqui a pouco sobre isso aqui. Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. O que é que vocês compreenderam, entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de tirar sua dúvida? O que foi interessante para você sobre... O que você entendeu sobre o jejum de Daniel? Paz do Senhor Pai a do Senhor, todos, né? Felipe. Fique à vontade. E, assim, eu já havia estudado um pouco sobre Daniel, né? E o meu modo de entender também foi que, além de Deus dar sabedoria e inteligência a ele, né? Ele deu, assim, graça, né, a Daniel, diante dos chefes, principalmente, como se fosse, assim, um dom de liderança, né? Ali Daniel não só demonstrou ter a fidelidade para com Deus, Deus dele, Deus de Israel, mas também ajudou seus amigos, né, a manter aquela visão de não se desviar, né, do caminho de Deus e de não se contaminar com aquele novo mundo, né, para qual eles estavam sendo levados cativos. Que Uhum. apesar da distância da terra deles e tudo mais, eles tiveram assim o desejo no coração deles, né, de realmente não se afastar de Deus, porque
sabia e confiava que Deus providenciaria qualquer coisa, qualquer livramento, Certo. precisariam naquele momento digamos assim, de cativeiro, né, que eles estavam passando naquele momento. Mas, no meu ponto de vista, foi isso, né? Além de falar assim do jejum em si, foi uma forma que ele viu de cada vez mais, no meio daquela dificuldade toda, se apegar ainda mais em Deus, né? Não Certo. deixar a fé deles se abalarem. Foi Uhum. isso que eu... Muito bem. Mais alguém? Vamos lá, gente? Alguém tem... Alguém mais quer falar? Não, eu vou continuar. Então, vamos falar um pouco sobre a alimentação, ok? Depois eu vou falar lá na frente sobre a segunda fase do jejum de Daniel, que ele fez já quando estava numa idade avançada, já velho, ok? Vamos lá. Alimentação. Alimentação no jejum de Daniel, o jejum original de Daniel era legumes e água. Eu gostaria de pedir para a irmã Leiliane ela falar conosco, explicar para nós o que significa esses legumes. Que eu sempre digo, legumes eu coloco frutas no meio também, né? Irmã Leiliane, não sei se está nos ouvindo, irmã Leiliane. Explique um pouco para nós aí sobre essa alimentação de legumes. E depois eu vou falar aqui só o que não pode ter de alimento no jejum de Daniel, o que não pode e o que pode. O que você deve e o que não deve. Pode falar, irmã Leiliane. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. O Senhor pediu para mim fazer uma lista, né, de alimentos que serão permitidos, né, no jejum de Daniel. Uhum. Então, esse jejum eu tive observando. Esse vai ser mais restrito, né, pastor? Porque não tem o açúcar. Uhum. Então, aí, no caso, a gente vai ter que ter mais atenção. Por quê? Porque o açúcar ele é a primeira fonte, né, de energia imediata que a gente tem. Então, quando a gente tira ele, a gente vai sentir, né, aquela tontura, a glicemia tende a baixar um pouco. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu já fiz a lista de alimentos, né, que eu vou passar para o pastor e o pastor vai repassar para todos os irmãos. Mas, assim, sobre a proteína principal, eu estava até falando com o pastor, ele liberou a proteína de soja. A proteína de soja ela é uma substituta da carne, então a gente pode usar tranquilamente. A proteína de soja ela só precisa de cuidados no preparo para ela não ficar amarga, né? Mas depois aí eu vou passar para o pastor, passar no grupo, como é que prepara ela. Por quê, irmãos? Porque eu vi na proteína de soja que ela é uma boa fonte de proteína para a gente não ficar. Para no final desse jejum, realmente, a gente ficar com a aparência que Daniel ficou, né? Então, com certeza, todo esse jejum que Daniel fez, ele foi muito inteligente, muito criterioso, né? E eu creio que Deus abriu ali a mentalidade dele para ele ver além dos alimentos. Então, eu vou ficar aqui à disposição do que os irmãos precisarem perguntar, tá bom? No grupo onde a gente vai estar, o que os irmãos precisarem, né? É sobre um alimento que você está em dúvida, se você deve ou não comer, qual é o mais proteico, qual é aquele que vai deixar você mais saciado. E tudo isso eu vou explicando no decorrer do jejum, né? Quando a gente estiver na prática mesmo, aí surgem dúvidas, né? Surgem várias coisas no meio do caminho.
Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, aí eu já Tá estou bom. aqui a esclarecer. Tá, obrigado. Depois nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Alimentos. O jejum de Daniel, irmãos, ele requer só alimentos naturais. Tá? Então, importante. Só alimentos naturais. Ok? Outra coisa que nós vamos perceber é que Daniel disse assim: comida desejável não comi. Né? Às vezes, é natural, é tão gostoso isso aqui, mas eu vou comer. Não. Vá com calma. Observem. Então, o que não se deve comer no jejum de Daniel? Farinha, tá? Açúcar, né? É industrializado. Pastor, posso o mel original? Sim. Compre o mel original e coloque lá no seu café, não sei. Ou sem amargo mesmo. Não pode ser aquele lá do supermercado, não, que é japonês, que o pessoal compra, aquele melzinho. Não pode. Tá? Tem que ser um mel original. Tem que ser original. Então, sem açúcar, zero de açúcar. A irmã Leiliane falou. Agora, se você quiser ir no seu médico, conversar com o médico, olha, eu vou fazer um período de jejum, não tem problema, converse, peça orientação, porque cada um, o seu sistema reage de uma forma diferente. Tem gente que quando tirar o açúcar com 2 dias está querendo desmaiar, passa mal. E aí, você vai, né? Porque, como a irmã disse, é uma fonte de energia. Só que ele é uma fonte de energia fake. Por isso que a gente engorda, né? Por isso que eu tô gordo, porque eu como muito açúcar, né? E aí o meu corpo não gasta a energia dele próprio, a energia própria dele, e aí a gente vai tendo aquelas, né? Aqueles, vamos dizer, aquelas coisinhas que fica grandinho na barriga, as pochetezinhas, né? Então, no jejum, vai chegar o momento, quando o teu corpo terminar, vamos dizer, eu vou dizer, de gastar a energia do açúcar, você vai ficar ruim, por um período de tempo. Aí, ele vai começar a compreender que ele tem que usar a energia do seu próprio corpo. Aí a coisa aí que vai começar a dar uma melhorada. A mesma coisa, o café. Quem está acostumado com café, vem a cafeína. Você tirou a cafeína um dia, 2 dias, dor de cabeça horrível. Dor de cabeça horrível. Você vai sentir dor de cabeça. Né? Então, mas você pode tomar chá sem açúcar, pastor. É propósito, meu filho. É propósito. Né? Compre mel. Bote mel. Você sabe por que eu estou te falando do açúcar? Eu estava estudando. A fonte de fome no corpo, para a pessoa sentir fome, é o açúcar. O açúcar, ele te dá muita fome. Então, ele atrapalha muito a pessoa no jejum. Se você come muita coisa doce, você vai ter muita dificuldade de jejuar por causa do açúcar. Segundo o que eu estudei, né? Posso estar errado, não sei. Mas foi segundo o que eu estudei. Nenhum produto industrializado, como nós já falamos. Zero de farinha, tá? Zero de farinha. Zero feijão, tá? Zero arroz. Zero macarrão, tá? Então, essas coisas aqui são as coisas que nós estamos acostumados a comer no dia a dia. Zero carne, zero peixe, zero frango. Tá? Nós vamos botar a lista lá.
Que foi, irmã Briane, irmã Anne? Tá doendo o estômago de vocês já? Já tá doendo? Já tá sentindo a dor, irmã Anne? Irmã Anne já tá sentindo a dor, mas irmã Briane. Mas é isso. É propósito. Né? Quem quer experimentar o sobrenatural de Deus, você lembra que eu falei ainda agora? Ah, mas eu vou entrar na cova dos leões. Oh, Jesus, eu quero ser como Daniel, Senhor, que entrou na cova dos leões. Mas você quer fazer o que Daniel fez? O jejum? Né? Você quer ir para onde? Ah, eu quero andar na fornalha de fogo. Eu vou andar e o fogo não vai me queimar. Mas você quer fazer o que Sadraque, Mesaque e Abednego fez? Né? Então, o nosso foco não é o que nós não podemos comer, mas é o que nós podemos comer. Né? É o que nós podemos comer. Esse vai ser o nosso foco. Porque se a gente focar no que não pode, a gente vai desejar aquilo. Então, o nosso foco, a nossa mente, deve estar naquilo que você vai poder. Né? Eu não vou fazer o jejum de Daniel, porque eu vou fazer o jejum integral, né? Só na água, durante os 21 dias. Vai ser minha primeira experiência. O irmão Marco me falou que vai fazer também, então orem por nós. Né? Vai ser algo, assim, um desafio, né, para nós. E eu sei que Deus vai nos dar essa capacidade. E eu digo para vocês, irmãos, eu já estou me preparando para o jejum dos 40 dias. Eu estou indo para o jejum dos 21. Eu creio que antes do final do ano, eu creio que o meu propósito de Deus é ir para o jejum dos 40 dias. Só na água. Então, se nós quisermos o sobrenatural de Deus, se nós queremos as coisas grandes, nós temos que fazer coisas grandes. Né? Temos que fazer coisas grandes. Agora, claro, isso é algo que o Espírito Santo tem botado dentro de mim. Esse desejo, essa sede de buscar Deus. De buscar mais e mais a Deus. Então, você tem que ter o teu próprio chamado para isso. Não vai querer fazer as coisas de qualquer jeito. Tá bom? Então, vamos lá. O que não se deve? Farinha, açúcar, feijão, arroz, macarrão, peixe, frango. O que mais que eu falei? Tem uma coisa aqui que eu não estou entendendo. Carne, tá? Isso não pode. Tá bom? Pastor, Fale, irmã. o arroz e o feijão, no caso, eles não podem porque eles passaram pela indústria, né? Passado pela indústria e outra coisa. É uma coisa que alimenta muito o corpo, aí não tem como. Né? Se você comer o arroz e o feijão, você não vai ter fome. Por isso que Daniel disse que a comida desejável não comia. Né? Então, comida assim, nesse aspecto, ele não comeu. Ele fala, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Lá no livro de Daniel, capítulo 7 a 10. Tá? Eu não sei se tem... Alguém tem alguma dúvida sobre a comida, o que não se pode? O que não se pode. Depois nós vamos falar do que pode, do que deve. O que eu estou lembrando aqui, que eu tenho anotado, é isso. Farinha, açúcar, feijão, arroz, macarrão, creme, peito, frango, leite. Ah, pastor, posso tomar o leite industrializado? Não. Da vaca. Oi, pastor. Vale. Ovo pode? Pode. Cozido? Pode. Depois nós vamos falar disso do ovo. O ovo pode. Ovo, sim. Só não quem bota ovo. Mas ovo pode. Alguém tem alguma dúvida sobre o que não se deve comer? O que não se devem comer? Pastor, e o sal? Pode, né? Normal. Pode. Ah, Tá? Aí você pode, né, buscar o sal grosso e bater ele, que é melhor, que tem sais, ele tem sais minerais.
Olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem uma informação que a gente não... Para quem jejuma, acho que todas as pessoas deveriam fazer isso, a gente não faz. Reposição de sais minerais, né? Então, é muito importante, se você, no jejum, puder fazer essa reposição, faça, porque é algo natural e é muito importante, né? Pesquise, né? E vai te ajudar muito. Alguém mais tem alguma sugestão ou pergunta sobre o que não se deve comer? Não? Pode ir lá na Pepeta? Não. Esses 21 dias, não. Comer não, né? Pode ir lá, mas comer não. Vamos lá para o que se deve comer. O que se deve. Ok? Alguém ia fazer alguma pergunta aí? O tacacá, só o tacacá não pode não. Acho que não pode, não. Não, tacacá não pode, não. Só até domingo, pastor, né? Pode, pastor. Vamos Até brincar. domingo. Ô, É Glória, domingo. tacacá. Não, Não me atrapalhe, vai deitar no sofá. Vou estar ligado. Vamos lá. Vamos lá, o que pode? Vamos lá, irmã Leiliane, fale aí para nós um pouco sobre o que dá para comer. Primeiramente, vamos com as oleaginosas e sementes, que são as castanhas, as amêndoas, as sementes de linhaça, de girassol. Elas são fontes de proteínas e gorduras boas. Então, a gente adicionando ela na nossa alimentação, a gente vai estar ajudando o nosso corpo a ficar bem de saúde e resistente, né? Sim. Tubérculos e raízes. Batata doce cozida, cará cozido, assado do jeito que a pessoa desejar fazer, né? Mas que seja batata doce, batata da terra mesmo, macaxeira. Essas raízes, elas são ricas em carboidrato, então elas vão dar para a gente aquela energia que a gente deixou de consumir no açúcar. Aquela quantidade de açúcar que a gente consumia, no caso, a gente vai deixar e vai comer esses tubérculos, né? Vamos lá para os repolhos. Repolho roxo, repolho branco, salsa, frutas e verduras, abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, pepino. Pepino é muito bom para hidratar. Pepino, ele é bem em conta. E se a gente for analisar, o pepino é para ele estar na nossa dieta todos os dias. Eu estava até vendo hoje na internet um tratamento feito para baixar a pressão, né? Porque quem tem oscilação de pressão alta, o pepino é muito bom. Então, não precisa fazer, só cortar ele mesmo e inserir na alimentação. Couve, alface, acelga, Abacate, agrião, limão, né? sim. Aí todas aquelas verduras miúdas, né, que a gente usa no dia a Você dia, falou aí tudo aquilo, couve, o que mais? agrião, cebolinha, Eu- cheiro verde, cória, couve-flor, salsa, né, que é aqueles temperos menores. Uhum. Irmã Leviana, Agora, fruta de... a senhora falou Senhor? sobre as sementes. Como a Sim, gente poderia estar ingerindo, né, na realidade? Misturando? isso. Tipo, eu vou fazer uma vitamina de abacate. Aí eu vou bater ali o abacate no liquidificador, tudo normal, colocar no meu copo e colocar a semente por cima e misturar. Uhum, E tomar normalmente, que ela vai agir. Não precisa liquidificar ela, não. entendi. Tá bom? Ok. E assim mesmo, se a gente quiser fazer com a aveia, a gente também pode. Só que a aveia, pastor, o senhor liberou a aveia? Tem aveia natural, né? Você compra naquelas casas de
No desses Empório. alimentos, né? Empório. Sim, pois é. E no caso aí que o irmão perguntou, as oleaginosas são boas para essa parte e a aveia também. Pastor, eu não perguntei do senhor sobre a granola. Muita gente usa granola. Como é que vai ficar? A granola ela já é industrializada, né? O pessoal coloca um monte de coisa nela, Então, né? sim, a Ela maioria faz. delas é com açúcar. Às vezes a É. gente acha que ela é 100% natural, mas a maioria é com açúcar. Raramente tu encontra uma livre. Olha uma coisa Então, boa de é comer, milho, melhor né? Milho. Só que o milho já sustenta muito também, né? Mas milho. pode. O milho pode. Milho pode. Milho é uma fonte de proteína muito boa. Se puder cozinhar e comer diretamente, é melhor ainda. Tem gente que faz curau, né? Aquele creme. Uhum. E aí, se for fazer sem creme de leite, sem leite, sem açúcar, é só aquele mingau mesmo. Uhum. Deixa eu ver aqui mais os outros. Chá. Chás. O chá pode todo só que só não pode aquele chá que tem cafeína, né? Que é o chá preto. Ele também é vendido no. E pastor, Irmã, mas no caso o chá de caixa não entra. O chá de caixinha. Não. Só que hoje é difícil você achar chá, né? Então tem que ir pro chá de caixinha É mesmo. muito difícil. Pois é. isso que eu ia perguntar Então sobre é o isso. chá, né? Porque tem aquelas casas lá no centro que vendem as folhinhas de chá mesmo para a gente tomar. Se Pode. encontrar na folha é melhor ainda. Mas pode também aqueles de caixinha, porque não tem... hoje aqui, por exemplo, a gente está numa capital, é difícil você achar chá natural, né? Muito difícil. Então você vai lá, compra as caixinhas de chá, guarda e vai tomando. O que mais? A irmã Abacate, Leiliane, eu pedi para ela fazer abacaxi, um... pastor. Oi? Oi, posso falar? Abacate, Fale, irmã Miraci. pode ser. Hein? Pode fazer o leite da castanha do Pará, entendeu? É natural, Uhum. entendeu? Seria Pode. ótimo. Pois é, no prato substituir. É muito bom. Leite de coco, né? Sim, no leite de caso, coco. É só leite de reservar por 8 a 12 horas e faz. Olha aí. além de você aproveitar a fibra que vai ficar para colocar em algum alimento, né? Você aproveita o leite dele para usar realmente em alguma mistura. No caso, se for Exatamente. fazer um mingau de aveia, não vai poder usar o leite de gado, né? Então, se você tiver ali reservado um leitinho de coco, pode colocar, fica ótimo. É. Pastor, outra Certo. proteína aqui muito boa, que é muito rica, que eu não sei se o senhor autorizou, açaí. Eu só vou tomar açaí todo dia. Não, o açaí, gente, Ele é o natural, né? açaí, quem vai tomar açaí amargo? Só se for com sal. Pois Mas aí é, toma com aí mel. que tá. Toma com mel. Pode tomar com mel? Eu não Pode. gostei de açúcar. Porque, Mama. porque, na verdade, o açaí é 100% vegetal, né? Exatamente, tem que Então, liberar seria isso bom que ele daí. entrasse. O açaí pode, gente. O açaí é importante. Pois é. Açaí vai ser o café da manhã. Meu café da manhã vai ser. Isso Eu Olha mesmo. espero só que eu farinha, tomei. pastor. Pastor, Diga, meu irmão Francisco. Dá para o, colocar aveia, nossa. o óleo mineral, a gente pode usar ele? Vai poder usar? Olha, o óleo mineral, só que aí já vai... É tipo assim, não vai dar diarreia, não, porque o óleo mineral, ele mexe muito com o intestino, né? Só que é verdade. Ele mexe muito, muito. É melhor o de coco, né? Você sabe Mas que, Gente, você sabe que de qualquer forma é industrializado, né? Não dá pra sim, gente. verdade.
Quando Sim, falou do pastor. açaí, eu lembrei do Morrone aí, que ele ficou rindo aí, Morrone. Oi, né? Pastor, pastor, Já sai daí, Diga, meu irmão Marcos. tá vendo coisa. rapaz, o Rony disse que comprou um saco de limão. Não sei o que o senhor andou ensinando ele sobre limão. Ele disse que vai tomar só limão. Essa história do limão. Coitada da irmã Maria. É bom tomar o limão, o suco do limão com mel, gente. Muito bom. Tá aí o suco, ó. Muito bom mesmo. Gente, se a gente parar para observar, vai ser tudo saudável, vai ser bom pra gente. Maravilhoso, Vai verdade. ser maravilhoso, é porque Pastora, nós não temos costume. Eu sei porque eu já vivi praticamente essa dieta. Entendeu? Vai a ser ideia, bom. A gente pode pensar, eu vou morrer, vou me acabar. Nada, vai ser bom pra gente. Pastor, a goma de tapioca a gente pode usar porque Sim, ela é natural, né? sim. Pode sim. A goma Amém. pode, tá? A goma, mamão, A batata abacate, né? portuguesa, sim. Tapioca não pode não, Sim, Mas sim. não Vai pode poder, não. Oi? vai poder assar no air fry? Com certeza, é top, pastora. Só reimpressão, só air fry para nós. Hã? Pode? Pode, né? Pode. Uhul! Esse é muito bom, ó. E a macaxeira assada? Meu Deus do Top, céu, tô muito pensando. deliciosa, meu Deus do céu. Já tô pensando nos lanches da IL. Para aqueles que não forem fazer, mano, vão sofrer os bichinhos, ó. Porque vai ser tudo light. Quero ver ele do Mão Marcos aí. Ei, pastora, Oi, a senhora deu a ideia aí do leite da castanha, hein? Top, mas foi. quem solta uma bufinha dentro do quarto, hein? Vai ficar daquele jeito, hein? Ai, ai. Mistura do leite da castanha com açaí. Pelo Meu amor de Deus. Deus. Vai ser um ar rarefeito, entendeu? Vamos falar assim, a palavra técnica, ar rarefeito. Gente, assim, eu dou um conselho. Pesquisem. Por exemplo, eu estava vendo a água, a nossa água que a gente toma, ela já não faz mais o efeito, né? Se você botar um pouquinho para ela ficar alcalina, um pouquinho de limão, tomar água com limão, né? Então tem muita coisa que para a gente prolongar a vida da gente, a gente vai ter que melhorar. Mas é isso mesmo. Então eu acredito que alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre alimentação? Ei, pastor? Pode falar, irmão. Ei, pastor, eu queria que o senhor falasse sobre se o óleo de oliva, ele vai ser liberado ou não. Porque eu estava vendo na maioria dos jejuns de Daniel, que é feito, né, em todas as igrejas e tudo, eles adicionam esse óleo. Mas por quê? Ele é um benefício à saúde, é como se fosse esse limão com água que o senhor falou. Então, eu acho assim que todos nós que vamos entrar nesse jejum, a gente teria que ter nossa garrafa de óleo de oliva, de verdadeiro. Não aquele do supermercado lá do vidro de plástico, mas sim o de vidro mesmo. É o Essa é a vidro e tem que diferença. ser preto, né? O vidro tem que ser escuro. E tem que ser escuro para não danificar as propriedades do óleo. Pode pegar raio solar, né? Que danifica. Não, pode não. Bora botar aí, óleo de oliva. E vai? Ah, ok. Então, Pastor, assim, pastor, fala, irmã Maria. o Rony quer fazer uma pergunta muito importante aqui. Faz aí, meu bem. Nós, aqui, nós que somos casados, nós não podemos nem ser, nós não ficar nem ser abraçados, não é que vai ser. 21 Marrone, dias. está com boas intenções, 21 dias Marrone. e separado para Deus. Os casados, 21 dias separado para Deus. Não pode namorar. O Rony e o Marco estão Deixa eu falar querendo rapidinho saber. aí. Fala, meu bem. Fale aí, irmão Rony. Ó, quem quiser açaí aí, eu estou disponível aí, hein? Segunda-feira tem açaí, hein?
Olha aí, ó. E aqui também tem, não pode tomar o chá de capim-santo, aqui tem uma floresta de capim-santo aqui. Ah, eu vou quiser, pegar aí amanhã, Eu então. vou aí pegar, irmão. Eu também vou. Bota lá, Eu acho que eu vou é hoje. Bota lá, vai lá, vai lá. bota lá. Ele vai mostrar a floresta lá. Olha, Muito, assim, irmãos, é muito importante, né? A gente sorri, brinca. Eu estou muito feliz. Eu sei que está faltando muitos irmãos aqui, né? Seria importante que todos estivessem. Alguns estão na faculdade, outros estão em ensaio. A irmã Milena, irmão Jadson Júnior estão no ensaio do evento sábado. Mas, assim, o quão isso é importante. Olha aí o do irmão. Mostra aí, irmão Marcos, o pé de capim santo aí, ó. Mas esse aí que o cachorro mija todo dia, né? Para ele ficar assim, né? É natural. É muito importante, irmãos, o que nós estamos fazendo, né? Nos humilhar na presença de Deus. É natural. Humilhar nossa alma, humilhar nossa vida, né? Na presença do Senhor. Isso é de suma importância. Pega que eu vi, vai, mano. Porque quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta, né? Deus nos honra. Nosso sacrifício, pode ter certeza, que nem a pastora falou, vai ser muito bom para a nossa saúde. Agora, qual é um dos maiores propósitos do meu coração? É que nós possamos entender e nós temos que parar de viver de campanha. Vai ter a campanha de jejum na igreja? Não, isso tem que ser uma coisa natural para nós. Tipo, terminou esse jejum dos 21 dias, tire um dia da semana para fazer um jejum de 24 horas, todo dia. Aliás, toda semana. Faça disso uma cultura na sua vida, tá bom? Ok. Então, já falamos aqui da alimentação. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre alimentação? Pastor, deixa eu só lhe perguntar. A questão das refeições, né? Então, não é que a toda hora você comer isso que o senhor está colocando aí, que está liberado, vai ter hora, né? No caso, no jantar e no café do homem da manhã, essas coisas que o senhor tem que explicar, né? Que eu acho que tem gente que está feliz Obrigado. assim, que vai poder toda hora estar tomando um copo de açaí ou comendo uma maçã, comendo uma fruta. Eu acho que isso não existe, né? Vai ser... Não. Você tem que fazer as suas 3 refeições normalmente. O seu café, o seu almoço e a sua janta. É essas 3 refeições que devem ser feitas. Não pode ficar comendo toda hora, porque aí perde sentido. É verdade. Né? Perde sentido. Então, as 3 refeições, o seu café da manhã, tome o seu café da manhã, faça o seu almoço, né? E o seu jantar. A irmã Leiliane, ela vai passar, nós ainda vou ver com ela tudo direitinho, mas ela está organizando cardápio, variedade de cardápio que você pode fazer. Eu estou até pensando aqui, porque o que acontece? Nós marcamos para iniciar dia 3, só que eu estou pensando aqui que amanhã já é quinta, sexta, sábado, domingo, se vai dar tempo de todo mundo fazer suas compras. Eu estou pensando aqui. Então, o que eu estou pensando de fazer aqui? Rapidamente, deixa eu abrir aqui meu... Eu estou pensando... Dia 3, né? Acaba dia 24. De nós, no caso, terminarmos no dia 26. E aí, nesse caso, nós... Dia 26, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, nós iniciaríamos dia 5. Vai ter um folder. Fica melhor nós iniciarmos dia 5. Pero ponlo en la broma esa blanca que está aquí donde estaba guardado. Para dar tempo, né? Para dar tempo, irmã Liz. Deixa eu desativar o da irmã Liz aqui que ela está falando. Eu não estou entendendo, ela está falando em espanhol. Para dar tempo dos irmãos comprar as coisas. Porque se nós começar segunda-feira agora, o que vai acontecer? Eu não sei se vai dar tempo para todo mundo correr para comprar suas coisas, né? Então, o que a gente faria? A gente inicia o jejum no dia... Cadê, meu Deus? Aqui.
No caso, iniciaria no dia 5, que eu falei. Eu acho que eu errei aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Junho. Terminaria... Ah, tá, eu errei aqui mesmo. Então, no dia... Tá para o dia 3, terminar dia 24, né? Numa segunda. Então, a gente pode terminar o jejum no dia 27. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A gente pode começar o jejum na sexta-feira, dia 7. Não, dia 6, na quinta-feira. Porque é dia 6, né? Dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, dia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Não, então a gente começa dia 7 mesmo. E termina dia 27. Então a gente pode começar o jejum no dia 7, né? E terminar no dia 27. Por quê? Eu acho que daria mais tempo para vocês se prepararem, para todo mundo se preparar. Por mim, não tem problema eu começar segunda-feira já. Né? Mas eu acharia melhor a gente se organizar melhor, né? A gente começaria dia 7 e terminaria dia 27. O que vocês acham? Vocês acham que tem que começar dia 3 mesmo? Ou a gente começaria dia 7? Para mim fica melhor dia 7. Dia 7, né? Aí termina dia 27. Dia 29 tem o aniversário do irmão José. Aí não atrapalha, né? A gente terminaria no dia 27. Porque a gente Todo já mundo está de acordo? Todo mundo está de acordo? Ou a gente pode começar dia 6 e terminar dia 26? Quero ouvir vocês. Só vamos ser rápido aí para nós. O que vocês me dizem, minha gente? Me dizem, aliás. Começar na quinta, né, pastor? Dia 6. Dia 6. Termina dia 26. Isso. Então, pronto. Vamos iniciar dia 6. Tá? E termina dia 26. Nós mudamos, no caso aqui, a data. Deixa eu ajeitar aqui a questão da data, então. Nesse caso, compartilhar aqui com vocês. Nesse caso, dia 6 e o término dia 26. Tá? Então, essa é a data que vai ser o nosso propósito. Início dia 6 e o término dia 26. Uma quinta-feira. Pastor, não devia ser no dia 27 que termina? Oi? Se são 21 dias, devia terminar no dia 27, no caso. Pois é, só que eu contei aqui, como a gente conta o dia 6, ele dá 21. Entendeu? Porque, por exemplo, é 6, 7, 8, aí 9, 10, eu vou contar direitinho aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Agora eu vou contar.
Do dia 6 ao dia 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. É porque como o dia 6 a gente vai jejuar, aí chega no dia 26, ele dá 21 dias certinho. Entendeu? Irmã Liz. Quer ver Acho que sim, porque para mim, um dia devia ser no dia 7, né? Começa no dia 6 e já no dia 7 já é um dia, não é? Um dia? É Aí 2 já. 7, 8, já é 2? É, porque tu vai Dia jejuar 7, dia 1, 6. 2. Você vai jejuar dia 6, primeiro dia. Dia 7 já é o segundo dia de jejum. Entendeu? Ah, tá bom. Porque você vai começar no dia 6. Aí dia 26 Entendi. termina. Entendeu? Tá. Obrigado. Pronto, então a gente fica assim do dia 6 ao dia 26. O que eu fiz aqui? É dia 6 ao dia 26. A gente vai pôr a lista lá da alimentação. Aí eu vou pedir para a irmã Leiliane fazer algumas... Irmã Leiliane, você faça a lista da alimentação lá, irmã Leiliane, do que não deve e do que deve. Aí você coloque algumas... Pastora Maria Eliane saiu. Saiu? Ah, Saiu, tá. já disse que ia fazer mais coisa. Ah, tá, não vi não. Então, irmãos, vocês podem também procurar receitas e botar no grupo. Tá bom? Porque a gente se ajuda. A gente se ajuda, ok? A gente se ajuda. Bom, o nosso horário já falta apenas 1 minuto, né? Eu comecei 8 horas, já é 10 horas. Então não vai dar tempo de eu falar da segunda parte do jejum de Daniel. Vamos deixar para falar na próxima live. Eu creio que eu vou fazer uma segunda-feira. Aliás, terça-feira. Eu vou fazer uma terça, uma quarta e na sexta. Porque aí eu tenho que algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Hoje nós só falamos do jejum de Daniel. Mas nós ainda vamos falar o que nós vamos fazer. Vamos falar dos atos proféticos, da palavra profética, o que você vai profetizar todo dia na sua família. Você lembra daquela oração que eu falei que você vai fazer todo dia com a sua família antes de dormir? Você vai fazer com a sua família. A palavra liberada na vida dos seus filhos. Palavra liberada que você vai liberar para o seu esposo, que você vai liberar para a sua esposa. Tá bom? Nós vamos falar sobre como produzir amor na família, e aí nós vamos dar alguns exercícios para vocês. Então, nós vamos ter muita coisa. Aí nós vamos falar sobre a fé, como é que você vai pôr em prática a fé dentro dos seus propósitos. Nós vamos ajudar você a fazer um plano aqui do teu propósito, daquilo que você quer conquistar. Eu vou te ajudar a fazer um plano, como você vai botar a fé em ação e como é que você vai agir. Tá? Então, tem muita coisa aqui que nós vamos estar falando por aqui. Alguém tem alguma pergunta? O dia da próxima live eu vou botar no grupo, ok? Vamos orar, agradecermos a Deus, então, por tudo e que Ele nos concedeu, e nós possamos ter uma noite abençoada. Eu sei que foi muito frutífero aqui, eu gostei muito de estar com vocês, amei mesmo. E compartilhando aqui um pouco sobre o jejum de Daniel, e de nós aprendermos, da palavra do Senhor também. E eu sei que vai ser maravilhoso. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua bondade, por tudo que o Senhor fez, realiza nas nossas vidas. Nos abençoe de uma maneira poderosa, Senhor, extraordinária, especial. Nos ajuda nesse propósito, abençoa o propósito de cada um. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, até a próxima. Que a graça de Deus esteja na vida de todos, e um abraço, tá, irmãos, para todos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Paz do Senhor a todos, paz. Paz. Paz, Senhor. Paz do Senhor. Ela não vai entrar, não. Não.